Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Reunimos-nos com grande alegria para celebrar o Cristo crucificado e ressuscitado, fundamento da nossa fé e do nosso testemunho. Neste domingo, trazemos ao altar do Senhor nossas alegrias, as nossas fragilidades, desejando receber as forças necessárias para viver conforme os seus ensinamentos. Há 15 dias atrás, as leituras apontavam para Deus como luz das nações. Neste domingo, apontam para nós mesmos que devemos viver como filhos da luz, isto é, portadores da claridade de Deus. Jesus nos dá forças suficientes para nos tornarmos anunciadores do seu amor. A palavra de Deus deste 5º domingo do tempo comum do ano A nos convida a refletir sobre o compromisso cristão. Aqueles que foram interpelados pelo desafio do reino não podem remeter-se a uma vida cômoda, a uma vida instalada, nem refugiar-se numa religião ritual e feita de gestos vazios. Mas têm de viver de tal forma, comprometidos com a transformação do mundo, que se tornem uma luz que brilha na noite do mundo, assim que aponta no sentido desse mundo de plenitude que Deus prometeu a cada um de nós, homens e mulheres, o mundo do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, Jesus exorta os amigos, a seus discípulos, a não se instalarem na mediocridade, no comodismo, no deixar a vida me levar, o deixar de andar, e pede-lhes que sejam sal, que dá sabor ao mundo e que testemunha a perenidade e a eternidade do projeto salvador de Deus. Também os exorta a serem uma luz que aponta no sentido das realidades eternas, que vence a escuridão do sofrimento, do egoísmo, do medo e que conduz ao encontro de um reino de liberdade e de esperança. Jesus, portanto, continua a apresentar essa nova lei para o novo povo de Deus. As parábolas da luz e do sal realçam o papel do novo povo de Deus e definem a missão daqueles que aceitam viver no espírito das bem-aventuranças. Os discípulos, como sal, são chamados a trazer ao mundo qualquer coisa a mais e a se comprometer efetivamente no testemunho do reino. A parábola de luz alude à missão: refletir a luz libertadora de Deus diante de todos os povos. Isto não significa que os discípulos devam dar nas vistas, mas que devem testemunhar o reino, questionando o mundo, sendo uma interpretação profética dos acontecimentos, um reflexo da luz de Deus, hão de dar sabor ao mundo, testemunhando a perenidade e a eternidade do projeto salvador de Deus. Hão de ser luz que aponta no sentido das realidades eternas, que vence a escuridão do sofrimento, a escuridão do egoísmo, a escuridão do medo e que conduz ao encontro de um reino libertador, um reino de liberdade, um reino de esperança. Eu sou dia a dia o sal que dá o sabor, que traz uma mais-valia de amor e de esperança à vida daqueles que caminham ao meu lado ou não? Para aqueles com quem lido todos os dias, sou uma personagem insípida, incaracterística, instalada numa mediocridade cinzenta, ou uma nota de alegria, de entusiasmo, de otimismo, de esperança,
numa vida nova, vivida ao jeito do Evangelho, do jeito do reino de Deus? E no meio do egoísmo, do desespero, do sem sentido que caracteriza a vida de tantos dos meus irmãos e irmãs, eu dou testemunho de um mundo novo de amor e de esperança? Ser cristão é também ser uma luz acesa na noite do mundo, apontando os caminhos da vida, da liberdade, do amor, da fraternidade. Eu sou essa luz que aponta no sentido das coisas importantes, impedindo que a vida dos meus irmãos e irmãs se gaste em frivolidades e bagatelas? Para os que vivem no sofrimento, na dúvida, no erro, para os que vivem de olhos no chão, eu sou a luz que aponta para o mais além e para a realidade libertadora do reino? Atenção, eu não sou a luz, mas apenas um reflexo de luz. Quer dizer, as coisas bonitas que possam acontecer à minha volta não são o resultado do exercício das minhas brilhantes qualidades, mas sim o resultado da ação da divina providência, da ação de Deus em mim. É Deus que é a luz e que, através da minha fragilidade, apresenta a sua proposta de libertação, de vida nova ao mundo. O discípulo, a discípula, não deve, pois, preocupar-se em atrair sobre si o olhar dos homens e das mulheres, mas deve preocupar-se em conduzir o olhar e o coração dos homens e mulheres para Deus, para o seu reino, reino de justiça, reino de esperança. O tema do jejum é um tema fundamental para a vivência judaica da fé e da relação com Deus. O jejum autêntico que manifesta a entrega do homem a Deus e a sua vontade de viver em relação com Ele, a sua aceitação e acolhimento de Deus. É aquele que se traduz em partilha com os pobres, na eliminação da opressão, da injustiça, da violência, dos gestos de ameaça. Para Deus, não é um culto formalista, rico de gestos estrondosos e de ritos solenes, mais estéril e vazio quanto os sentimentos, que faz do povo de Deus a luz do mundo. O povo de Judá será uma luz que anuncia Deus no mundo se testemunhar o amor, a misericórdia, em gestos concretos de libertação, de partilha, de amor e de paz. A primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 7 a 10, apresenta as condições necessárias para ser luz. É uma luz que ilumina o mundo, não quem cumpre ritos religiosos estéreis, mas quem se compromete verdadeiramente com a justiça, com a paz, com a partilha, com a fraternidade. A verdadeira religião não se fundamenta numa relação platônica com Deus, mas num compromisso concreto que leva o homem a ser um sinal vivo do amor de Deus no meio dos seus irmãos e irmãs. A questão essencial é esta: como é que podemos ser uma luz que acende a esperança no mundo e aponta no sentido de uma nova terra mais cheia de paz, de esperança, de felicidade? Esta leitura responde. Não é com liturgias solenes ou com ritos litúrgicos espalhafatosos, muitas vezes estéreis e vazios, mas é uma vida onde o amor a Deus se traduz no amor aos irmãos e irmãs e se manifesta em gestos de partilha, de fraternidade, de libertação. Atenção! Não se diz aqui que os momentos de oração, de encontro pessoal com Deus, sejam supérfluos, inúteis. Não, pelo contrário. O que se diz aqui é que os ritos em si nada significam,
se não correspondem a uma vivência interior que se traduz em gestos concretos de compromisso com Deus, de compromisso com seus valores. A multiplicidade de ritos, de orações solenes, de celebrações, por si só, nada vale se não tem a devida correspondência na vida de relação com os irmãos e irmãs. Sinto o imperativo de ser uma luz que se acende na noite do mundo e que dá testemunho do amor e da misericórdia de Deus. A minha fé, a minha relação com Deus tem tradução na luta pela libertação dos meus irmãos e irmãs? O meu compromisso de fiel me leva a estar atento à partilha com os pobres, os débeis, os desfavorecidos? A minha vivência religiosa traduz-se no ser profeta do amor e servidor da reconciliação? O Salmo responsorial, o Salmo 111, 112, para o homem reto nascerá uma luz no meio das trevas. Felizes daqueles cuja vida reflete a luz de Deus. Paulo apresenta-se na dupla condição de evangelizador e de homem. Por isso, a segunda leitura, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, avisa que ser luz não é colocar a sua esperança de salvação em esquemas humanos de sabedoria, mas é identificar-se com Cristo e interiorizar a loucura da cruz, que é dom da vida. Pode-se esperar uma revelação da salvação no escândalo de um Deus que morre? Sim. É na fragilidade, na debilidade que Deus se manifesta. O exemplo de Paulo, um homem frágil, pouco brilhante, o demonstra de uma forma tão fascinante. Após 2000 anos de evangelho, a nossa evangelização cristã ainda age como se a salvação do mundo e dos homens e mulheres estivesse no poder das armas, na estabilidade da economia, no desenvolvimento sustentável, no controle do buraco de ozônio, no pleno emprego, na paz social, na eliminação do terrorismo, na defesa das florestas amazônicas, nas declarações de boas intenções feitas pelos senhores do mundo, nos grandes areópagos internacionais. Mas Paulo diz muito simplesmente que a salvação está na loucura da cruz e que a vida em plenitude está no amor que se dá completamente. Quem tem razão? Os nossos teóricos, formados pelas grandes universidades internacionais, ou o judeu Paulo, formado na Universidade de Jesus? A força, a sabedoria de Deus manifestam-se tantas vezes na fragilidade, na pequenez, na obscuridade, na pobreza, como o exemplo de Paulo o comprova neste domingo. Sendo assim, não nos parecem ridículas e descabidas as nossas poses de importância, de autoridade, de protagonismo, de brilho intelectual. Pelo contrário, tudo isso cai. Aqueles que têm responsabilidade e no anúncio do Evangelho devem recordar sempre que a eficácia da palavra que anunciam não depende deles e que o êxito da missão não resulta das suas qualidades pessoais ou das suas técnicas sofisticadas colocadas ao serviço da evangelização, porque somos todos instrumentos humildes através dos quais Deus concretiza o seu projeto de salvação para o mundo. Para além do nosso esforço, da nossa entrega, da nossa doação, das nossas técnicas, está o Espírito de Deus. Espírito de Deus que potencia e torna eficaz a palavra que anunciamos.
É esse Espírito que dá vida. Por isso, nessa semana, somos convidados a rezar, a ser presença juntos aos enfermos, cujo 31º Dia Mundial do Doente será celebrado no dia 11 de fevereiro. Para tanto, o Papa Francisco, em sua mensagem, nos convoca. Trata bem deles. A compaixão como exercício sinodal de cura. Em suma, sal da terra. As nossas vidas têm gosto? E que gosto? O gosto da partilha, o gosto do acolhimento, da misericórdia, da caridade, como nos convida Isaías? Tem o sabor de Cristo ressuscitado? Se sim, as nossas vidas terão gosto para nós mesmos, para os outros e para o próprio Deus. Tornar-se-ão luz, luz diante dos homens e mulheres. Que assim seja mais uma semana. E a todos vocês, um bom, um abençoado domingo, para que possamos viver e sermos sal e luz do mundo.